Capítulo 4. Os africanos e seus descendentes na vida cultural do Brasil. Os sons do atabaque, do agogô e do berimbau vinham com a brisa que soprava do mar, algo familiar e ao mesmo tempo estranho. O toque e o ritmo surpreendiam os ouvidos. Foi assim que o menino João Pedro despertou do sono depois da longa viagem de Luanda para Salvador. Da sacada do hotel dava para ver o mar e o movimento de pessoas que seguiam em direção às areias da praia. Era o mês de fevereiro, quando se celebrava Iemanjá, a rainha do mar para os brasileiros. João Pedro foi em viagem de férias para a Bahia em companhia de seus pais, Marcos e Maria Luísa, e a pequena Catarina. Eles tinham chegado de Luanda, capital de Angola, no dia anterior para visitar o Brasil. Decidiram pelo Brasil não só por causa da língua e pela aproximação cultural entre os dois países, mas também pela história da família que os ligava à Bahia. Segundo os mais velhos da família, o tataravô de João Pedro teria vindo como escravo num navio negreiro. Sabia-se que tempos depois ele tinha ganhado dinheiro como pintor de igreja, comprado a alforria e retornado à África. Daí a motivação da família em conhecer os lugares onde seu antepassado vivera. Carta de alforria, terceiro ano, era um documento que dizia quando e como uma pessoa escravizada tinha conseguido adquirir sua liberdade para ser livre, tá? Na verdade, nem todos estavam assim tão animados. João Pedro resistiu muito a vir ao Brasil. Foi difícil tirá-lo da frente do computador e do videogame. Ele chegou a protestar, afirmando não haver sentido em viajar para um lugar tão distante. Mas não havia alternativa, pois nem com o apoio da pequena Catarina pôde contar. Nos seus quase 2 anos, ela só fazia sorrir para as birras do irmão. Não sabia o menino que aquela viagem teria momentos e descobertas surpreendentes e inesquecíveis. Para guiá-los pelos segredos da cidade, a família Oliveira contou com a ajuda de Vitor, o guia turístico muito sorridente que os recebera no aeroporto no dia anterior. Naquele primeiro dia de passeio pela capital baiana, manhã de muito sol de verão, Vitor os levou ao Pelourinho e percorreram ruas estreitas, ladeiras e becos. A arquitetura lembrava muito os bairros antigos de Luanda, onde a presença portuguesa também foi forte. Vejam estes prédios monumentais, foram construídos no tempo em que Salvador era a capital do Brasil, afirmou Vitor. No interior da igreja de São Francisco, Vitor mostrou esculturas e murais pintados nas paredes e tetos do templo. Muitas dessas pinturas e esculturas foram executadas por artistas locais, filhos e netos de africanos. Alguns deles ficaram famosos pintando e esculpindo santos, santas e anjos nas igrejas. Em Minas Gerais, Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, foi o mais famoso, completou Vitor. Mas o que se diz é que os portugueses colonizaram o Brasil, disparou João Pedro. Sim, mas eles não fizeram isso sozinhos. Além dos indígenas, os africanos foram importantes para a formação cultural do Brasil, e seus descendentes continuam a produzir cultura. Conduzindo a família Oliveira pelas ruas da cidade, Vitor foi mostrando o espetáculo de cores, chamou a atenção para as roupas coloridas das pessoas, mostrou os salões de beleza onde mulheres trançavam os cabelos, entrou nos ateliês de artistas e escultores no Pelourinho e ainda puderam assistir às aulas de percussão na sede de blocos afros. Esses blocos são grupos culturais que tocam e dançam ritmos inventados pelos africanos e seus descendentes no Brasil. Aquele turbilhão de cores e sons mostrava que as heranças africanas ainda estavam bem vivas e atuantes na vida dos brasileiros. Foi percebendo semelhanças e diferenças entre Brasil e Angola que João Pedro começou a se animar com a viagem. Gente, é quase meio-dia, vamos aproveitar para experimentar outras invenções afro-brasileiras. Era inevitável o cheiro de azeite e de pimenta, malagueta despertou o paladar dos Oliveiras. Sobre a mesa, Vitor mostrou delícias culinárias. Explicou que o caruru, o vatapá eram comidas de ritual religioso que com o tempo foram incorporadas à culinária dos brasileiros. Em Angola, temos um prato chamado calulu, que é feito de quiabo, azeite e peixe. Mas aqui o gosto, a cor e o cheiro do quiabo são diferentes, observou Maria Luísa, saboreando o caruru e o vatapá. No Brasil, algumas dessas invenções africanas incorporaram também ingredientes da culinária portuguesa e indígena, explicou Vitor. Cores, sabores, cheiros, sons, toda aquela novidade havia animado a família Oliveira a ver outros lugares da cidade. Foi então que decidiram ver a festa de Iemanjá nas praias de Salvador.
Ao se aproximarem do local da festa ao som dos atabaques, foi se tornando mais nítido. Uma infinidade de sons, ritmos e danças eram executados na areia. Ali a família pôde ver grupos de pessoas negras, brancas e mulatas em rodas de samba dançando ao som do pandeiro e do violão. Mais adiante, outras pessoas reunidas em círculo jogavam capoeira e gingavam ao som de berimbau. Música, dança, comida, tudo para celebrar Iemanjá. Vitor explicou que nesse dia homenageava Iemanjá, e isso ocorria em várias cidades do Brasil, como Porto Alegre, Recife e Maceió. Iemanjá era uma das muitas divindades que cruzaram o Oceano Atlântico com os africanos que vieram para o Brasil. Ela era considerada a mãe das águas. É verdade, para muitas das nossas religiões, as divindades estão ligadas aos diversos elementos da natureza, observou Maria Luísa. A festa acontece no dia 2 de fevereiro em várias regiões do Brasil. É uma das festas mais populares e atrai milhares de pessoas para as praias e para as margens dos rios. Iemanjá é dona dos mares, protetora dos pescadores, marinheiros e todos os que se aventuram nas águas do mar. É ela quem manda para longe as tempestades, o tempo ruim e enche as redes de peixes. No seu dia, levam-lhe presentes, cantam e dançam para ela. Vitor disse ainda que, além de Iemanjá, existiam dezenas de divindades ligadas aos elementos da natureza. No tempo da escravidão, era muito difícil para os africanos cultuar suas religiões. Isso porque os senhores e as autoridades proibiam cultos africanos. Então, eles passaram a fazer o culto longe das fazendas e das cidades. À noite iam para bem longe, onde a batida do tambor se perdia na mata. Depois de depositarem flores e fazerem pedidos a Iemanjá, os oliveiras sentaram-se na areia para descansar e contemplar o pôr do sol. No mar avermelhado, apenas a silhueta dos barcos que levavam as oferendas. Marcos ficou pensando no tanto de invenções africanas existentes no Brasil. Ficou imaginando que, em meio ao sofrimento decorrente do tráfico, os africanos conseguiram imprimir sua marca, suas crenças e suas maneiras de pensar. Seus pensamentos foram interrompidos pelas reflexões de João Pedro. Pai, navegando por esse mar afora, a gente pode chegar à África, não é? Verdade, filho, mas depois do que vimos hoje, aqui sinto que precisamos nem atravessar o mar para chegar à África. Uma parte significativa dela está no Brasil.